Olá, pessoas. Estou aqui no município de Itatiaia com meu grande amigo, Mestre Jonan, e quero dar um comunicado muito bacana para vocês. Nós vamos iniciar um projeto do primeiro podcast que vai falar sobre os mistérios das religiões. O que é mais oculto, as religiões ocultistas, as religiões de matrizes africanas. E o melhor de tudo, né? Quem vai estar apresentando vai ser o nosso grande Mestre Jonan, não é isso, meu irmão? É isso aí, conto com a sua ajuda, né, Lázaro? Conto com a sua ajuda, porque o homem aí é polêmico. Ele já tá fazendo um monte de pergunta aí que é segredo. Aí eu falei, vamos com calma, mas algumas coisas a gente vai estar revelando sim, hein? É isso aí. Junto com o nosso amigo Carlos Santana, da equipe da TV Metropolitana, nós vamos estar montando esse podcast. E o melhor de tudo, eu e o Jonan, o melhor Jonan e eu, estaremos apresentando esse programa junto com muitos outros participantes. Vamos convidar os maiores ocultistas do Brasil e do mundo, né? Grandes pais de santos, babalorixás, por que não padre, por que não pastores, é isso? Tem que ter uns debates também, você concorda? Concordo. Porque eu acho que só quando você coloca duas pessoas totalmente de igreja, religiões diferentes, que o assunto encaixa onde tem que encaixar. E o pessoal gosta de um fogo. Gosta de um foguinho no reteté, ó. E sempre para levar vocês ao público deste podcast, Desmistificando o Podcast. Esse será o nome, é o nome do nosso projeto de podcast. Por que Desmistificando o Podcast? Porque nós vamos verdadeiramente desmistificar todas as questões que às vezes são polêmicas, às vezes a ignorância, né, faz as pessoas atacarem. Então, botar às vezes um pastor e um quimbandeira aqui, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Mas no final acaba até almoçando juntos, não é isso, Jonan? Não, vira amigo. Todos os pastores que eu fiz algum tipo de debate, todos são meus amigos. Amigos mesmo, de conversar dia a dia. Às vezes no início teve até aquela polêmica. Teve, porque às vezes as pessoas, o que leva as pessoas a atacar a nossa religião é a ignorância, né? Às vezes não entender a religião, te ter como uma pessoa ruim. Depois que vê que a gente é um ser humano normal, com uma crença diferente da dele, eles passam a respeitar. E aí, público, prestem atenção no que eu estou falando. Até você, que é pai de santo, que é babalorixá, né? Que são de matrizes iniciáticas, muitas ordens iniciáticas, que querem vir no programa, as portas estarão abertas. Nós faremos o Instagram, o canal do YouTube, do TikTok, e vocês vão poder estar mandando mensagem. Olha, me chama aí, eu quero falar, eu quero expor, eu quero colocar, né, a luz da verdade sobre o que eu faço dentro do meu templo, dentro da minha casa, e isso é muito importante. Um dos que iniciaram, né, esse tipo de ação foi o próprio Mestre Jonan. E o quanto isso foi importante para a Quimbanda, Jonan? Foi muito importante porque as pessoas viam o outro lado, né? Porque as pessoas têm a Quimbanda como só macumbeiro, aquele cara do mal, que só faz o mal, só propaga o mal, só taca a macumba nos outros. Depois que as pessoas começaram a falar, que ele trabalha então não é para destruir ninguém não? É para abrir o caminho? Aquilo ali é para quê? É para destruir uma pessoa, mas é uma pessoa que foi estrupador? Eles começam a entender o propósito, ele começa a ver que não tem uma atitude ruim por trás da nossa religião, é apenas justiça que a gente trabalha. Nós acreditamos que essa linha da Quimbanda, que a justiça é o caminho da mão esquerda e justamente é a mão de Deus, a mão esquerda de Deus, né? A mão da cobrança, a mão da direção, é a mão da evolução. E todos os grandes mestres, né, na nossa história, que iniciaram algo, que difundiram, né, daquilo que habitualmente faziam, foram perseguidos. Sim. Começando pelo grande mestre Jesus. Na época, o que pensavam? Que ele era apenas um arruaceiro, não é isso? Arruaceiro. Um arruaceiro, uma pessoa que trazia contenda, que veio para tirar os dogmas religiosos daqueles fariseus, das pessoas que tinham para si o templo, não é isso? Os sacerdotes. Isso é verdade. E aí o que Jesus Cristo fez? Veio para mostrar a simplicidade, né? O amor, né? O amor do que é a religião, do que é Deus. O que ele veio fazer? Ele veio desmistificar Deus. Verdade. E existe muita mística em cima do que é Deus. Muitos pegam Deus para si, não é isso? Viraram dono de Deus. Muitas religiões, eu não vou falar que é cristã, virou dono de Deus. Eu não vou falar que é o cristianismo protestante, até mesmo virou dono de Deus. Agora só quem tem Deus é a igreja deles. Mas sabe uma coisa, Jonan? Você foi mais um que veio para desmistificar. Eu postei uma foto, o Jonan já é um grande amigo de muito tempo, postei uma foto do Jonan nas minhas redes sociais, aí veio uma pessoa e falou assim, caraca, rapaz, tu conhece o Jonan? Cara, eu sou muito fã do Jonan, que não sei o que, eu sou fã dele, eu queria conhecer ele, e tal, e tal, e tal. Aí eu tava assim pensando,
Rapaz, mas esse cidadão aqui é evangélico, de botar, né, Bíblia debaixo do braço e tal. E o bacana é que não tem problema algum dele ser evangélico. Nenhum. Né? Não tem problema nenhum. O bacana é que o Jonan, ele conseguiu levar um pouco de informação e conhecimento da quimbanda, de uma outra religião, que também leva até Deus, de uma forma, né? Isso é verdade. E ele começou a abrir a mente. Então, até mesmo muitos evangélicos hoje já não tem mais aquele fanatismo dogmático sobre Deus, sobre essa propriedade de um Deus. Não é isso, Jonas? Isso é verdade. As pessoas acabam também que eu acho que a nova iluminação que chegou foi as plataformas, né? As redes sociais ajudam muito a informação ser jogada para frente. O que acontece, Lopes? Antigamente, eu via muito, sou de família de tradição espírita. Você via o Globo e SBT somente falando de quê? De cristianismo, igreja cristã. Cristianismo e igreja cristã. Só. Então, quando se falava de espiritismo, quimbanda, umbanda, candomblé, falavam o quê? Mal. Sempre era de uma forma atacando, sempre de uma forma colocando a gente como ruim. Então, quando chegou essas plataformas agora, deu o direito de fala para nós. Então, você pode ver a popularização dos cultos de matriz africana, da religião cultista, está acontecendo, as nossas religiões estão crescendo e estão conseguindo seu espaço. Antigamente, quando eu saía na rua, ninguém me conhecia, quem conhecia falava mal. Hoje em dia as pessoas, Jonan, deixa eu tirar uma foto, Jonan, me dá um abraço. Então eu acho que as pessoas estão ganhando realmente a visão que a nossa religião merece ter. Isso é importante. Tem muitas também instituições iniciáticas, né, escolas iniciáticas, como por exemplo uma que eu sou muito fã, né, e faço parte, que é a Rosa Cruz, que ela vem realmente há muitos anos, há milênios até, né? A gente tem até um calendário nosso ano não está no ano 2000, já estamos em 3000 e pouco, e a gente vem trazendo essa questão de desmistificar os dogmas desde Akhenaton, desde o faraó Akhenaton, né? O faraó Akhenaton foi aquele que tirou a cidade do centro do Egito e fez uma nova cidade. Uma nova cidade. E sabe o que ele lutava naquela época? Os deuses daquela época, egípcios, também tinham donos, eram os sacerdotes. Os sacerdotes cobravam para você poder ter algum tipo de contato com Deus. E aí ele foi vendo que as classes mais humildes não conseguiam chegar até Deus, porque pagava-se um preço. E aí ele lutou contra esse sistema de crença, esse sistema religioso, e lutaram contra ele. O que ele fez como imperador, como faraó? Ele pegou e fez uma nova... eu esqueci agora só o nome da capital, mas fez uma nova cidadela, né, onde ele acreditava que Deus, Akhenaton, o disco solar, era o sol que irradiava o seu sol. Aí. Tem até uma frase muito bonita, que ele fala assim: Deus é como o sol, que todos os dias irradia calor e vida, sem nada pedir em troca. E é isso, acho que Deus, ele nos dá força, energia, vigor, nos revigora, não é isso? O que seria nós sem o sol? Não existiria vida. Quem seríamos de nós sem Deus? Não haveria vida. Verdade. E isso é dentro de um sistema de conhecimento meu, que de repente eu posso estar passando um pouco dessa informação para o Jonan e para quem está nos assistindo. Sim. E o bacana desse projeto de podcast, nós estamos iniciando hoje com um projeto, hoje a nossa essa live aqui é um projeto piloto, vai vir outros, né, sacerdotes, outros mestres, outros professores, né, teólogos, que vai nos ensinar e a gente vai aprender com eles. E talvez podemos, né, aplicar um pouquinho também de conhecimento, um pouco do conhecimento Lopes, um pouco do conhecimento Jonan, e nisso aí fazer realmente uma grande virada, uma grande guinada nesse novo momento. Quem sabe é isso aí que você falou mesmo, um novo iluminismo espirituoso. Perfeito. Eu acho que o que o podcast vai trazer é as pessoas saírem da bolha. É necessário as pessoas saírem da bolha, porque a bolha do cristianismo colocou todo o resto que está do lado de fora como ruim e algo do mal. Então, esse podcast vai ajudar as pessoas a entender a religião, entender como foi fundada a religião, os princípios religiosos. Vamos falar de cristianismo, vamos trazer pastores aqui, vamos trazer teólogo e os assuntos vai ser muito bom. Vou dar uma agora de input polêmico. Jonan, você fala tanto que aqui é uma igreja que fala de Deus,
Mas eu tô vendo essa imagem aqui, rapaz. Se é o Deus, é o demônio, meu irmão. Não tô entendendo. Ali você pode ver que tem a metade anjo e metade capiroto, né? Uhum. Vocês verem ali, metade anjo e realmente metade Satã. Mas nós acreditamos, né, se Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é tudo e está em todos os locais, né? Então nós acreditamos que justamente essas espiritualidades, essas divindades, fazem um papel muito importante na Terra, que é o quê? É a mão esquerda de Deus, a mão da cobrança e a mão da direção. Então aqui, se você estiver certo nas suas atitudes, voltado à sua esposa, ao seu marido, ao dia a dia, à sua honestidade, ser uma pessoa realmente benevolente, uma pessoa equilibrada, se você vir buscar a Lúcifer, você vai encontrar a sua forma iluminada, que é essa forma aqui angelical. Você vai se iluminar. Lúcifer nada mais é do que a busca do conhecimento, você trazer o conhecimento para a sua vida. Mas se você estiver errado nas suas atitudes e buscar ele, você já vai encontrar Satã, que é a cobrança. Porque essas espiritualidades, essas divindades, eles não têm como principal objetivo também somente te ajudar. Eles têm como principal objetivo ele também te corrigir. Porque nós acreditamos, se você está na Terra, você tem que passar por essas provações, porque aí sim, amanhã se você morrer, você vai estar mais próximo de Deus, porque mereceu, você passou por todos os testes, até mesmo no livro de Jó mostra isso, né? No livro de Jó ali mostra que, tira tudo que Jó tem, Satã, ok, mas não mate Jó, ok, só tira, ok. Ou seja, você vê Satã ali... estava sob a obediência de Deus. De Deus. E aonde que Satã foi conversar com Deus? Porque já estava expulso para o inferno, ou Deus desceu, ou Satã subiu. E aí? Mas a Bíblia fala que Satanás foi até o reino dos céus, né? Foi até o trono de Deus. Mas se foi expulso do paraíso, né? Aí pode voltar. Eu entendo o seguinte, uma pessoa expulsa não entra, né? Está expulso? Não entra. Se eu expulso alguém da minha casa, a pessoa não entra mais. Não entra mais, mas a grande verdade... Tem alguma coisa aí para pensar, né? A grande verdade é que nossa crença aqui se baseia que ele não foi expulso. E sim por ele ser o melhor filho de Deus, ou aquele que traz o conhecimento, ele foi mandado para a Terra justamente com um trabalho mais difícil, que é trazer iluminação para aqueles que são mais atrasados. Infelizmente somos nós. Se nós estamos encarnados, é o que eu falo às vezes, muito cristão, com todo respeito aos pastores, eu gosto muito da religião de vocês, socialmente falando, as religiões que têm ajudado muitas pessoas, porém, na lógica, não encaixa. Se você está na Terra, você não está no céu. Se você está na Terra é porque algo precisa se transformar em você. Nós acreditamos em evolução, transformação, a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Mas quem que traz a dificuldade? Quem que traz o teste? Quem que te coloca nas provações? Quem te atenta? Tem que ter essas energias existentes? Tem. Porque você está na Terra. Se você não quer passar por isso, seja uma pessoa melhor, você vai para o céu e lá você não vai ter essas provações. Né? Acreditamos que não tenhamos. Mas acreditamos que enquanto a pessoa está na Terra, espiritualidades, até mesmo como essa daqui, face demoníaca, é necessário. É necessário. Porque senão aqui não seria Terra, não seria um local de vivências, provações, desenvolvimento. Seria o céu já. Você não tem o mal, verdade. Seria o céu. E qual foi o propósito de abrir essa igreja, Jordan? Qual foi o teu propósito? Foi assim, do nada tu acordou, vou abrir uma igreja. Não foi, né? Não foi. Foi realmente a espiritualidade. Um dia eu passei por um ritual xamânico, eu trabalho também com ayahuasca, né? Não é dentro da religião, não é dentro daqui da igreja luciferiana, mas eu também gosto de trabalhar com xamanismo, né? Fui formado ali para a tribo Cariri Chocó, né? E em um dos rituais que eu estava lá na tribo de índio, eu tive uma visão muito forte, muito forte. Estava deitado, eu senti que eu tinha morrido e ido para um lugar. E nisso eu vi uma luz muito grande vindo à minha direção. E eu sabia que era Deus. Aí quando eu olhei para os lados, eu vi um monte de anjo, um monte de santo, até santo eu vi. E até mesmo os capetão tudo se ajoelhando perante Deus. Ali eu comecei a entender que tudo serve a Deus. Tudo trabalha para Deus. Aí eu falei, vou ter que construir essa igreja. E o motivo, o propósito, é mostrar que o propósito da criação de Deus. Que toda energia existente tem o seu representante. E é necessário. O que é? Tem a energia do mal? Tem. Da maldade? Tem. Quem que é o representante dela? Tem um representante? Tem. Quer dizer que aquele representante é o próprio mal? Não. Mal é quem dá o primeiro passo. E quem dá o primeiro passo? Somos nós dentro do erro. Né? Aqui nessa igreja a gente não culpamos a espiritualidade, a gente culpa o ser humano. E bacana, pessoal, vamos botar aqui um pouquinho de história, né? Eu sou sociólogo também, tenho várias formações. Isso é perfeito. Então, a gente vai conseguir fazer algumas questões aqui, uma jogada bem bacana, um pouco do meu conhecimento, com um pouco do conhecimento espiritual
do Jonan, a ignorância sempre foi uma ferramenta de explicação, né? Por exemplo, você sabia que antigamente as pessoas, lá para 1300, 1400, as pessoas não vinham para cá, atravessavam o Oceano Atlântico, porque diziam que, primeiro, a Terra era como se fosse realmente quadrada. Então, imagina essa mesa aqui, eu estou navegando e se eu passo dessa linha, eu caio num abismo, né? Então, por medo e pelo inexplicável, como as pessoas não conseguiam explicar, as pessoas não iam, não atravessavam. Até que algumas pessoas romperam a ignorância e foram ver. E perceberam que, opa, calma aí, né? Não é isso que estão falando. Não é Também isso. diziam, Jonan, que existiam monstros, né? Que não podia ir, senão você ia te devorar. Só da história, isso eu não estou falando disso, isso é história. Né? As pessoas também não iam. E o tempo foi passando, tudo quanto é tipo de explicação, chegavam e davam alguma coisa assim. Por exemplo, isso é uma questão já minha, né? As pessoas falam assim, o demônio, né? Qualquer coisa foi o demônio, vai fazer isso, vai para o inferno. O inferno virou para muitos uma história de bicho-papão. Sim. Né? Quando a gente era criança, tu vai para lá, o bicho-papão vai te pegar. Aí você ficava com medo e não ia. Porque não conseguiam entender. Não conseguiam explicar, não tinha uma cientificidade para poder se desenvolver. Na própria Idade Média, né? Na própria Idade Média, muitos cientistas, eu não estou nem falando de religião, estou falando de ciência. A ciência era algo demoníaca. Se uma mulher macerasse 2 folhas de boldo na água e dasse para o Jonan em 1500, 1600... Para dor de barriga. Para dor de barriga, ela era considerada bruxa e era tacada na fogueira. Tacada na fogueira. Pela ignorância. Verdade. Não é isso? Copérnico mesmo foi um que teve que escapar, quando falou do heliocentrismo. Então, assim, a ciência foi avançando. A própria história, né, do vampiro, do vampirismo. E o que era o vampirismo? Eram os médicos, os legistas, né? Pessoas da ciência que tentavam entender o conhecimento do corpo e do organismo humano. O que faziam? De forma errada? Sim, talvez. Mas pegavam os corpos, às vezes até mesmo no cemitério, e abriam para poder entender como é que aquela pessoa morreu porque não urinava. O que estava ali dentro que fazia funcionar a urina e que impedia o funcionamento normal. E abriam. Aí quando eram pegos, às vezes, pela Inquisição, ou enfim, né, não estou aqui jogando religião, tá, pessoal? Estou falando uma questão histórica, que é real. Pegavam e falavam, é um vampiro, se alimenta de sangue e de carne humana. Vamos tacar na fogueira. Entende isso? O vampirismo veio disso aí. Então, né? A ignorância era muito grande naquela época. A ignorância era muito grande. Veio o iluminismo. Onde rompeu. Né? A ciência conseguiu prevalecer sobre os dogmas religiosos. Foi o primeiro despontar e dispersar da humanidade. E o quanto isso a ciência colaborou e corroborou para a nossa vida. Para os medicamentos serem feitos, para que a gente não venhamos a padecer com 50, 40 anos. Mas que antigamente era ato de bruxaria. E hoje, né, como você mesmo bem disse, esse novo iluminismo espiritual de mostrar uma imagem como essa e não ficar espantado. Entender até mesmo o conhecimento científico e espiritual sobre isso. Uma pergunta que eu faço em todos os debates que eu faço a mesma pergunta para todos os pastores. Né? Sempre eu começo assim. Uma pessoa está dentro da igreja evangélica. Ela está seguindo certinho, então as coisas têm a tendência de andar certo com ela a partir do momento que ela está no caminho do Senhor. Se ela sai, muitos pastores falam que o diabo volta 7 vezes pior que sua legião. Aí eu pergunto para os pastores, pastor, se a pessoa sai da igreja, por que o diabo vem pior na vida da pessoa para destruir? Ele acabou de ganhar a vitória, não é a alma dele? Para que ele vai bater naquela pessoa? Porque, na verdade, ele vai bater porque ele é o responsável em direcionar aquela pessoa para dentro de alguma religião, para corrigir aquela pessoa. Aí as pessoas têm a face de tudo aquilo que cobra, tudo aquilo que vem te corrigir como mal. E não é mal, é necessário. É bem fácil, Lopes, a gente saber, se você colocar a tradução onisciência, onipresença e onipotência, é tudo. Então, como que você tira desse tudo o diabo? Essa figura do diabo, vamos falar nessa nomenclatura. Então, muitas histórias como essa que você contou, como as que eu conheço também, que na sociedade gerou apenas uma ignorância
das pessoas ter só uma verdade e não deixou elas olhar para os lados e ver o que dá para estudar, o que dá para aprender. Não estou falando que o cristianismo é ruim, não estou falando que as outras tradições são ruins. Não, são muito boas. Mas não dá para acreditar, eu não consigo acreditar 100% num livro que foi escrito em um tempo que foi de muita manipulação, um tempo onde que a lei da religião era muito importante. Então eu não consigo compreender 100% da Bíblia. Mas isso não quer dizer que eu vou atacar a Bíblia como um livro ruim, porque ela faz bem para muitas pessoas. Jonan, o nosso diretor acabou de dizer que a gente só tem 5 minutos. Nossa, aí tá gostoso, hein? Nossa, eu tá queria ótimo. agora falar sobre a cosmologia iniciática. Não sei se eu falo, eu vou dar uma deixa para vocês entenderem o que vai ser esse podcast. Dentro da cosmologia iniciática, Jonan, a gente entende o seguinte, tá? Essa compreensão, que o Criador de tudo e de todos fez o grande universo, Sim. que é expansivo, né, e incalculável. Sim. Incalculável é Deus porque ele é o todo. E aí, mediante as nossas, dentro dessa compreensão, encarnações, entende-se que em cada região cósmica do nosso grande universo existe vida. E não é só o planeta Terra que tem vida. Sim. Mediante essa expansão incalculável de planetas e universos. Correto? Ok. Então, entende-se que o Big Bang, sim, o Big Bang foi haja luz, a grande explosão, o início de tudo. Né? Essa explosão de energia. De energia, onde deu forma a tudo. Onde deu forma a tudo. Beleza. Quanto mais próximo do centro do universo, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo a vida, né, for inserida, a vida espiritual está ali inserida em um corpo animado, mais próximo está de Deus. E quanto mais próximo está de Deus, mais próximo você está no conhecimento de entender o que é Deus. Quanto mais distante desta grande explosão do centro do universo, onde está o Deus, onde está o conhecimento de Deus, mais distante você vai saber do que é Deus, do conhecimento de Deus. Entende isso? Entendo. Cara, e isso é de uma grandiosidade. Se eu entender, vou pegar mais ou menos essa mesa aqui como exemplo. Aqui está o centro de tudo. Aqui está Deus, no centro do universo onde tudo iniciou, onde o Criador começou. E se eu estou, mediante isso cientificamente, tá? Estamos a milhares e milhares de anos-luz do centro do universo. Então, estou muito distante ainda da luminosidade do conhecimento de Deus. Então, logo, eu não entendo Deus por sua totalidade. Sim. E por mais que eu venha estudar aqui, o pastor ou o quimandeiro nunca vai conseguir falar sobre a integralidade e o todo do que é Deus. Não quem é, mas do que é Deus. Então, dentro da cosmologia cósmica, a gente vai entendendo que, mediante a nossa evolução espiritual, nós vamos reencarnando, né? A doutrina espírita de Kardec fala mais ou menos sobre isso. Nós vamos encarnando em planos superiores, em novos mundos, mais próximos do centro do universo, e mediante a milhares de encarnações nós vamos chegando até onde é Deus. Então, hoje, não tem um rabino, não tem um pastor, não tem um padre, não tem um quimandeiro, não tem um pai de santo, não tem ninguém que vai falar sobre a integralidade do total do que é Deus. Mas temos sim sacerdotes muito competentes para dar esse conhecimento para essa região cósmica dessa partícula de Deus como um todo, como por exemplo essa imagem, como você bem disse. Para entender que Deus é o todo é muito complicado para certas pessoas, né? Porque as pessoas sempre têm Deus só como aquele senhor de barba branca, bonzinho, né? Às vezes corrigindo também, e não é só isso, né? Deus muita coisa, assim, é muita coisa. Eu já estou empolgado, Jonan. Eu também estou empolgado, esse podcast vai ser... Que é só abertura, né, gente? Só abertura, vocês vão ver aí os próximos assuntos, né? Vamos ver aí os debates que vai ter aqui. Já pensou se a gente conseguir juntar, Lopes? Aqui, ó, eu, quimbandeiro, um pastor e um ateu. Pô, uma boa, hein? Um ateu. Hein? Um ateu convicto. Aquele cara que não existe em nada. E que tem base para poder falar. Para falar. Para poder falar. Isso aí. Será que vai dar like? Será que as pessoas vão ficar interessadas? Eu não acho que sim. Vai ser bom. Eu gosto. Seria bom transformar um ateu numa pessoa que acredita. Você baixou um espírito dentro dele. Tô brincando. Aí eu passo a acreditar. Ou vou falar que é loucura. Na hora que sai uma gargalhada do nada.
Mas é isso. É isso, pessoal. Bom, nosso diretor está dando aqui o nosso tempo, né? Eu quero agradecer vocês por estarem vendo esse projeto piloto. Eu estou muito animado, o Jonan também, o Carlos também, nosso grande diretor aí. E a gente vai fazer sempre aqui no município de Itatiaia, com o Jonan sendo o apresentador, eu vou estar aqui junto, coordenando, me ajudando a apresentar. Eu e o Lopes, porque o Lopes também nas perguntas, ele é cirúrgico. E vai ser muito bacana poder fazer parte desse projeto que vai levar conhecimento. É isso, levar conhecimento para vocês. Então, vocês que querem participar, nós vamos deixar aí as redes sociais, os contatos, para poder entrar em contato. A gente vai estar entrando em contato com algumas pessoas também, para que venham participar e fazer parte desse grande projeto do Desvendando o Podcast. É isso aí. Vamos sair da bolha? Axé, muita luz.